Bom dia, muito bom dia. Está começando mais um programa TV e News. Olha, quero agradecer a sua audiência, você aqui de todo o extremo sul da Bahia. Quero deixar um abraço carinhoso a você nos assistindo através do canal 24.2 pela TVC, a sua operadora TV Cabo. Olha, quero deixar um abraço carinhoso também a você nos assistindo através do YouTube. Olha, se você ainda não faz parte desta grande família, esse é o momento de você fazer a sua inscrição e clicar no sininho. Assim que você clicar no sininho, todos os dias, quando eu entrar aqui ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, você vai estar por dentro. Tá certo? É de forma gratuita, segura e rápida. Então fica esse abraço carinhoso. E durante o nosso programa, você pode estar interagindo aí no chat. Você pode deixar sugestões, temas que vocês querem ver aqui. Posso estar trazendo também personalidades aqui da nossa cidade. Basta você deixar aí no nosso chat. Olha, se você também quiser, dá para você estar nos seguindo no nosso Instagram, tá certo? Vai lá, segue a gente todos os dias. A gente vai estar postando um pouquinho das entrevistas, um pouquinho dos conteúdos do dia. Então, se você quiser ficar por dentro, tá passando aqui na sua telinha, TVI Play Oficial. Vai lá no Instagram, nos segue, fica por dentro dos stories, das nossas publicações, porque tem notícias importantíssimas. A gente também tem o site que dá para você estar olhando todos os dias, tanto ao vivo quanto as matérias gravadas. Dá para você estar por dentro de tudo, tá certo? Ele é gratuito, basta você clicar www.tvioficial.com.br. Clica lá e vai nos assistir. Olha, ontem aconteceu aqui em Itabuna um evento muito bacana. E dá para você estar acompanhando tudo isso também através aqui, ó, do App Store, na sua galeria de aplicativos. Você clica lá TVI Play Brasil. Clica lá, vai lá, faz o aplicativo, baixa o aplicativo, porque todos os dias você terá as informações, tá certo? As de ontem também, a gente noticiou aqui, entrevistou, né, policiais rodoviário federal. Eles estiveram aqui, deram uma entrevista maravilhosa. O diretor também executivo do GAC, que é o Grupo de Atendimento e Apoio a Crianças com Câncer. Ontem aconteceu aqui um evento muito bonito. Foi o lançamento da campanha, a 10ª campanha, a 10ª edição. Aconteceu na Praça de Alimentação, no Shopping Jequitibá. Foi um evento muito bonito, com cantores regionais que abrilhantaram a noite. Quando a gente fala sobre essa campanha, a gente tem que enfatizar. É um evento muito bonito, tem o apoio da Polícia Rodoviária Federal e a campanha é o Pare Pra Mim. Se você quiser ser um doador, esse é o momento. Você pode estar levando aos postos do GAC ou da Polícia Rodoviária Federal. Se você quiser estar levando, pode levar alimentação, pode estar levando também material de limpeza, higiene, agasalhos. Você pode estar levando aí o que sentir do seu coração. Toda ajuda é bem-vinda, tá? Não tem quantidade. Se você também quiser fazer um trabalho voluntário, pode estar se voluntariando. Eles aceitam todo o apoio, todo o cuidado, tá certo? Então, é super bem-vindo todas as ajudas. E se você também não conseguir se deslocar até um dos postos da polícia rodoviária ou não conseguir se localizar até o GAC fica ali no São Judas, no bairro São Judas, próximo à ABB. Assim que você chegar, você já vai ver ali o local, né, muito bem identificado, com fotos das crianças. E se você quiser se voluntariar, é muito fácil, é muito rápido. Além de que tudo isso você vai estar ajudando, né? Ali são famílias que vêm de outras cidades, famílias em vulnerabilidade, onde seus filhos, suas crianças, seus adolescentes estão passando por um tratamento oncológico. Nesse período, todo o apoio é bem-vindo. Foi uma campanha muito bonita. Espero que todos nós, né, conseguimos ajudar. Na edição passada, na 9ª edição, que foi a de 2023, conseguiu arrecadar mais de 6 toneladas de arrecadações, mais de 6 toneladas de doações. Então, quando a gente vê essa quantidade, né, a população se engajando, a população se ajudando, a gente consegue perceber a importância da união. A união faz a força.
Então fica esse super convite para você estar ajudando, estar apoiando, porque é uma situação de vulnerabilidade que as nossas crianças, os nossos adolescentes estão. Olha, ontem aconteceu também uma premiação muito interessante, a Prime, que é uma empresa que faz eventos e premiações empresarial e de personalidades aqui de Itabuna. O Marcos, ele fez esse evento na noite de ontem e ele premiou algumas empresas aqui da cidade, tá certo? Nós, TVI, presenciamos, estivemos por lá, marcamos presença, foi um evento muito bacana, muito bom de estar, tá certo? Ali tinham alguns representantes de algumas empresas aqui de Itabuna e foi um evento muito bacana. Eventos como esse, a gente precisa apoiar, a gente precisa se dedicar, porque são empresas que estão aí já há bastante tempo. E ter esse reconhecimento, né, é muito interessante. Então, são anos ali de trabalho. Olha, essa foto aí é o do Marcos, ele é quem está fazendo o evento. É um evento muito bacana para as empresas. E vai acontecer também no ano que vem. Ano que vem ele já contou ali pra gente, né, em primeira mão, que terão também algumas premiações para personalidades aqui de Itabuna. Então, se você também se interessa, se você acha que alguém merece, né, essa premiação, esse é o momento de você também estar deixando aqui no chat. Durante toda a entrevista, durante todo o programa, vocês podem estar mandando aqui pra gente, tá bom? É sempre muito bom, é muito importante que a gente tenha esse feedback de vocês. Então, durante os programas, os quadros, vocês conseguem estar deixando aí sugestões e o que vocês estão achando, tá certo? Ontem aconteceu esse evento, se vocês também quiserem estar deixando algum feedback, alguma coisa interessante, podem deixar. Olha, ainda nesta semana, noticiamos aqui sobre o caso Marielle. Os acusados foram a júri popular e está acontecendo nesta manhã um depoimento. Eles estão dando depoimento à polícia e hoje vai ficar ali frente a frente a defesa e a acusação. O caso Marielle aconteceu em 2019 e foi um caso que chocou mundialmente. A Marielle era uma ativista, a Marielle trabalhava com causas sociais e acabou ali sendo morta, né? Foi vítima ali de um feminicídio, foi um atentado, né, a ela, ao seu motorista também, o Anderson. O Anderson Freire, ele era o motorista da Marielle, eles haviam acabado de sair de um evento e durante ali o percurso até, né, o trajeto até sua casa, o carro é alvejado pelo policial Rony Lessa. O Rony Lessa, ele já está preso, ele segue ali sob a tutela da justiça, né, prestando depoimentos. Durante toda essa semana está acontecendo aí, né, investigação mais a fundo, porque foi um caso onde a gente precisa punir. Teve uma repercussão mundial e a população precisa, né, falar sobre isso, porque é mais um caso ali de violência contra a mulher. A Marielle trabalhava, né, ela era vereadora, ela trabalhava para o povo e pelo povo. O Anderson Freire, né, que é o seu motorista, ele também foi morto, ele também foi alvejado. Olha, essas fotos aí são da Marielle, a Marielle Franco. E durante todo esse período de julgamento, de entrevistas, ali a família também muito triste, muito sentida, sempre esteve falando com a imprensa e hoje, né, a gente sente muito e torcemos para que a justiça seja feita, né? Está acontecendo aí esse julgamento, eles estão entre defesa e acusação nessa manhã. A gente vai estar acompanhando um pouco. Qualquer atualização, a gente volta aqui para te noticiar. O Rony Lessa, que é o policial acusado, ele diz que ele tem como tutor ali, como a pessoa quem fez, né, o pagamento e arquitetou todo o crime, o Chiquinho Brazão, que é um deputado federal. O Chiquinho Brazão, ele está também sob a tutela da justiça, a justiça está utilizando ali os depoimentos dele, e na manhã desta quinta-feira que a gente vai saber o que está acontecendo por ali. Então a gente torce para que isso seja, né, esclarecido, porque crimes como esses que chocam a população, a gente se assusta, né, com a demora, com a delonga, porque a gente precisa de respostas, né? Foi um crime que, infelizmente, aconteceu, foi consumado, mas que os culpados precisam
pagar, precisam ser punidos, então precisa haver essa punição. A gente torce para que o julgamento, esses depoimentos e a acusação consiga aí identificar e esclarecer esse crime. Olha, ainda essa semana foi assustador aqui para o sul da Bahia. A gente viu algumas notícias que entristecem. O jovem também, o jovem ex-ator mirim da Rede Globo, que hoje trabalhava como DJ, aos 42 anos, ele vem aqui para o sul da Bahia, ele estava lá em Trancoso. Ele estava ali em Trancoso, em Porto Seguro, quando ele de repente está no carro e é alvejado. Ele foi alvejado ali com mais de 12 tiros. Segundo informações, segundo testemunhas, o jovem estava no carro passando ali por uma praça quando ele de repente para, ele ia fazer alguma compra, ele ia fazer algo e passam dois rapazes numa moto e alvejam o ex-ator mirim da Rede Globo. É um crime que choca, né? É um crime que assusta. A Polícia Civil de Porto Seguro está investigando o crime segue sob justiça, sob mistério da justiça, e o jovem ele veio a falecer com mais de 12 tiros, ele veio a óbito. É um crime que a gente torce também para que seja esclarecido. Ele não é daqui da região, ele estava aqui a passeio quando de repente acontece essa situação. Ele está ali numa praça e passam dois rapazes numa moto e alvejam aquele carro. As testemunhas presentes, as pessoas que estavam ali na região, elas esclareceram à polícia os fatos do que elas viram, né? Então, segundo informações, essa moto onde tinham esses dois rapazes passou ali e acabou alvejando o rapaz no carro. Então, ele não teve chance de defesa. Ele também, segundo informações, não viu ali o que estava acontecendo. Ele iria parar, né, o carro para fazer alguma coisa, não percebeu movimentação nenhuma. A população também não entendeu, porque aquela moto não estava ali rondando, não estava passando. O rapaz estava aqui a passeio. Ele é ex-ator da Rede Globo, trabalhou em algumas novelas, ainda criança. Ele também é sobrinho de um ex-diretor da Rede Globo. Então, a emissora ficou consternada, noticiou também e lamentou profundamente, né, pela família, pelo atentado, né? Infelizmente aconteceu contra esse jovem. Então a gente torce para que a Polícia Civil de Porto Seguro ela consiga elucidar esse crime, consiga trazer punição a quem causou, a quem fez. A gente acredita, né? E segundo a polícia foi ali um caso de eles confundiram o rapaz, né? Foi um caso onde confundiram o rapaz e a gente torce para que a justiça seja feita, para que a população tenha essa segurança. Então a gente torce aí para que haja essa punição e que a justiça ela entenda que precisa de mais segurança, né? Então talvez se tivesse ali alguns policiais, algumas viaturas, poderiam talvez ter acontecido de não aqueles rapazes não atirarem contra o moço, né, que estava em viagem. O ex-ator da Rede Globo, né, um ex-ator mirim, ele trabalhou ali por diversas novelas. Então a gente vê que a situação de hoje é muito triste. Então a gente torce, a gente sente pela família, lamentamos muito quanto TV por esse caso. Quando a gente noticia aqui casos como esse, de pessoas que tinham uma vida inteira pela frente e de repente vem aí a maldade do ser humano, né, e destrói e ceifa, a gente fica muito sentido. Olha, hoje também é dia do quadro Politiza Liz. A gente vai estar aqui com a Lisdelis Nobre, ela vai estar falando um pouquinho sobre alguns assuntos aqui com a gente. Hoje é um dia muito especial, uma quinta muito especial que a gente tem esse encontro, tá certo? Com o Politiza Liz. Pode rodar a vinheta, produção. A gente vai ter a previsão, Rafa? Olha, a gente vai ter a previsão para que todo o extremo sul da Bahia, Vitória da Conquista, Itabuna, Ilhéus, Itajuípe. E vocês vão saber aí como é que vai ficar o tempo durante todo o dia, né? Um tempo que amanheceu aqui em Itabuna já quente, o inverno acabou, aí vem primavera, outono e agora o verão. E esse verão tá chegando com tudo, né? O clima tá bem quente, tá bem intenso aqui no sul da Bahia. Olha, para você nos assistindo aí de Ilhéus, a mínima vai estar de 22 graus e
e máxima de 28. A probabilidade de chuva é de 30%. Você nos assistindo aqui de Itabuna, a probabilidade de chuva é de 72%. Ao longo do dia pode estar acontecendo ali algumas chuvas, algumas pancadas de chuva. O tempo segue com mínima de 21 graus e máxima de 28. Você nos assistindo de Buerarema, a mínima está com 21 graus e máxima de 28. A probabilidade de chuva é de 86%. Você nos assistindo aí de Itacaré, a previsão também é de chuva para todo o dia. Você nos assistindo de Itajuípe, olha, a previsão de chuva é de 71%, a probabilidade é de que haja pancadas de chuva durante todo o dia aí em Itajuípe. A mínima segue com 21 graus e máxima de 29. Você nos assistindo de Ibicaraí, a mínima segue com 20 graus e máxima de 29. A probabilidade de chuva é de 65%. Canavieiras, a mínima de 22 graus com máxima de 26. Olha, a capital baiana segue com o dia, o tempo firme. Está aí com probabilidade de chuva de 11%. O dia segue firme lá em Salvador, com mínima de 24 graus e máxima de 28. Você nos assistindo de Porto Seguro, a mínima está prevista para 21 graus, com máxima de 26. A probabilidade de chuva para todo o dia é de 79%. Você nos assistindo de Vitória da Conquista, Suíça Baiana, a mínima é de 18 graus com máxima de 25 graus. A probabilidade de chuva é de 71%. Olha, hoje é dia de um quadro que a gente espera toda segunda-feira, o Politiza a Liz. A gente vai estar tratando aqui sobre alguns assuntos, a Liz vai trazer assuntos relevantes e importantíssimos para nós. Pode rodar a vinheta. Politiza a Liz. Politiza a Liz. Politiza a Liz. Politiza a Liz. Bom dia! Hoje é 31 de outubro, já quase encerrando o ano, e eu digo que quando a gente está entrando em novembro, parece que o ano já se foi, já se foi. Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no Politiza Liz. Esse programa tem como objetivo promover o engajamento da cidadania, despertar em você uma cidadania ativa, para que você participe dos principais assuntos da sua cidade, que seja relevante para a nossa sociedade. Então, o programa ele busca esse engajamento da cidadania e para discutir esse engajamento, a gente sempre traz personalidades aqui que já promove essa cidadania ativa na nossa cidade, na nossa comunidade, melhorando a nossa vida e a vida da nossa comunidade. E para a gente começar aqui o Politiza Liz, eu trouxe uma mulher muito bonita, e eu digo bonita não só no aspecto físico, mas belíssimos trabalhos que ela presta para a cidade de Itabuna. Bom dia, Monique, eu quero logo que, além do seu bom dia aí, você se apresente e fala aqui para os nossos telespectadores quem é essa mulher maravilhosa que está aqui para a gente politizar nessa manhã de quinta-feira. Bom dia, Liz. Bom dia a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Eu sou Monique Chame, sou Monique Niela Chame, na verdade, né? Então, eu tenho um trabalho social que eu desenvolvo aqui no município de Itabuna. A gente tem essa posição de engajamento, sim, né? Que nós mulheres, a gente tem que saber nossa
colocação, né? Nossa posição como mulher na sociedade de Itabuna. E agradeço muito pelo convite de estar aqui hoje falando um pouco com vocês, falando um pouco de mim, de meu trabalho. E nesse quadro, né? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigado. Eu que fico feliz, Monique. Monique Chame, por que Chame? Me diga aí. Na verdade, sou Monique Niela, né? Aham. Chame é o sobrenome de meu marido, Sim. né? Eu sou casada com o Renilson Chame, a gente tem um grupo Chame, Chame Guindastes, né? Então, assim, Chame é um sobrenome e as pessoas acham que não é, acho que Chame de chamar. De chamar. Mas na verdade, eu adotei o sobrenome de meu marido, sobrenome Ok. de casado, que é o Chame. Bom, você é nutricionista, não é isso? Sim. Além de nutricionista, você sabe fazer tricô, não sabe? Crochê. Crochê. Crochê é diferente de tricô, né? Sim. Pois é, crochê. E você utiliza dessas habilidades, dessas competências que você possui para promover a cidadania. Como que você faz isso, Monique? Vou te contar um pouquinho até como foi que a gente chegou até aí. Na verdade, eu sempre tive um trabalho social que eu desenvolvia. Como nutricionista, uma das coisas que mais me choca é a questão da fome, é a questão da falta. Né? E aí, quando a gente começou a pensar em trabalhos que eu pudesse fazer em família, a gente pensou nas doações de cesta básicas, nas orientações nas comunidades, como nutricionista, eu faço trabalhos de mutirões. E aí, uma das coisas que a gente conversando em fundo de quintal, em casa, que tudo começa nas cozinhas, né? E aí, Deus colocou algumas pessoas na minha vida e dessas pessoas veio um trabalho do crochê. Né? Eu sou presidente de uma instituição, que é o Instituto R. Delícia. Na verdade, eu queria fazer antes merenda para doar nas comunidades. Mas assim, a demanda de muita coisa, de muita aparelhagem, de muita gente, eu não consegui trabalhar desse jeito. Foi quando Deus colocou o projeto do crochê, que é um projeto onde a gente tem uma extensão do projeto Crescendo Juntas, onde eu tenho uma companheira que é a Aline Bezerra, que é uma irmã em Cristo, uma pessoa que Deus colocou na minha vida, né? Então, a gente veio com esse projeto, que através do crochê a gente consegue fazer a captação de mulheres. De que forma? A gente pega essas meninas que estão em situações de rua, nós temos meninas em situações de rua, mulheres que sofreram tentativa de feminicídio, que estão fugidas de outros estados, meninas que estão desempregadas, que têm filho pequeno, que não podem sair de casa para trabalhar. E a gente dá esse projeto, essa capacitação, qualificação, e essas peças são revestidas de renda para elas. E o nosso instituto ainda tem um cuidado de escoar essas peças, através das feiras, através de trabalhos de cowork, de workshop. A gente faz parte de algumas redes de apoio, onde a gente consegue estar escoando esses produtos. E isso se vira renda para essas meninas e para essas mulheres. Eu costumo falar, Liz, que uma agulha de crochê ela pode virar um bisturi amanhã, porque é um trabalho centenário, né? É um trabalho que você trabalha com a mente e a gente consegue fazer esse acolhimento. Nosso instituto, a gente tem psicólogo, a gente tem todo um trabalho e, além disso, é o jeito que Deus nos deu para a gente fazer esse acolhimento, né? Olha só o que Monique está dizendo aqui e você que está em casa. Você tem uma cidadania ativa? Você vive apenas para o seu desenvolvimento? Você lembra também de desenvolver a sua comunidade? Porque quando você está desenvolvendo a sua cidade, a sua comunidade com esse senso de responsabilidade coletiva, você não está fazendo bem só para as pessoas, você está fazendo bem para você também. Porque quando você vive num ambiente saudável, a sociedade se desenvolve também de forma saudável. Então eu vou repetir essa frase aqui da nossa convidada Monique Chame, quando ela diz: a minha agulha de crochê pode se transformar em um bisturi. E de fato, Monique, Sim. pode sim transformar em um bisturi,
pode transformar numa gestora pública, pode transformar numa engenheira, numa advogada, numa arquiteta e diversas outras profissões que nós temos na nossa sociedade. É extremamente importante a gente ter esse despertar. E o Politiza Liz, ele procura despertar esse senso de responsabilidade ativa em todas as pessoas que estão sendo mostradas aqui. Você me disse uma palavra muito importante que durante nossos bastidores, quando a gente combinou de trazê-la, chamá-la aqui para o Politiza Liz, que isso tudo promove uma educação integrativa. Vamos falar disso? Sim. De educação integrativa. Como que a Monique vê isso através desses projetos de educação integrativa? A gente consegue, a palavra integrativa é integral, integralizar, né? Certo. Ou seja, juntar, a junção. Então, quando você capacita, você dignifica essas pessoas. Você dá condição para que essas pessoas elas possam ter autonomia, porque conhecimento ele liberta, conhecimento ele posiciona. Então, a gente está falando de pessoas que não têm em algum momento perspectivas de vida. A gente teve uma das pessoas que a gente acolhe, que ela tentou alguns suicídios e através desse projeto ela consegue se integrar, ela conseguiu se posicionar e voltar. Sim. A palavra realmente é um retorno, Certo. né? Então, assim, além desses projetos, eu tenho um projeto de família, que é um projeto que eu faço com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos pequenos, onde a gente cata ferro velho, a gente cata latinha e a gente faz um porquinho durante o ano todo. E quando chega agora, nessa época de final de ano, a gente reveste toda essa renda através de brinquedos e cestas básicas para doar para as comunidades. A gente não tem uma comunidade só, eu vou doar em tal lugar. Não, a gente sai doando onde as demandas existem, né? Eu tive um processo de experiência agora que a gente veio de uma candidatura de vereança. Então, eu tive a oportunidade, Lisdele, não sei se você também teve, de caminhar em lugares que eu nunca imaginei andar. Conhecer pessoas onde eu nunca imaginei na minha vida conhecer. Isso me tirou da minha zona de conforto. Isso mexeu comigo como mulher, como pessoa, principalmente como mãe, como cidadã. Porque a gente entende que o trabalho que eu tenho feito, ele precisa ser aumentado. Sim. Eu preciso trabalhar muito mais. Por que eu passar e eu ver aquela pessoa passando dificuldade e achar que isso é normal e fingir que não está vendo? Eu não consigo. Então, assim, é o jeito que eu consegui fazer para que eu possa mudar a vida de alguma pessoa, né? A educação, né, que você promove, a educação integrativa, ela busca aliar alguns elementos. Você educa, Sim, você gera saúde, sim, você gera emprego em renda, você gera bem-estar, você diminui índices de violência, né? Violência doméstica, violência pública, né? Nos meios públicos também. Então, a educação, o próprio nome diz para você que está em casa, para entender esse trabalho e como é importante os trabalhos de educação integrativa, que geralmente são praticados aí pelas associações, organizações não governamentais e às vezes uma iniciativa que começa na família, como Monique bem disse. Sim. Eu tenho um projeto familiar, eu e meus 2 filhos coletamos latinhas, fazemos ali um cofrinho que no final do ano revertemos ali em alimentos para subsidiar famílias no período de Natal. Então, essa educação holística, né? Porque ela junta várias habilidades, né? Numa só ação, que é educação, que é saúde, que é bem-estar, que você tem essas habilidades, né? De quando tá ali a mulher fazendo crochê, você tá ali dizendo para ela, olha, isso aqui faz bem para a saúde. Esse tipo de alimentação vai fortalecer o seu organismo, te imunizar para possíveis patologias, doença, você vai se tornar um cidadão, uma cidadã mais saudável. E quando a pessoa tá ali, você tá fazendo crochê e tá naquele ambiente de escuta,
você está promovendo a paz, você está promovendo a saúde daquela pessoa. E mais do que isso, você está encaminhando ela muitas vezes para o mercado de trabalho também. Como é o nome do instituto, para a gente falar aqui para os nossos O telespectadores? instituto é o Instituto R-Delícia. 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 Lícia é de Lícia, minha colega. Vamos falar um pouquinho dessa homenagem? É porque as pessoas entendem, acham que é delícia de degustar, né? Não, E essa palavra R-Delícia, ela vem, sim, de homenagem. Eu fui criada por minha tia, Lícia, que era delegada, onde, através dessa criação, eu tive esses contatos de a gente poder servir. R é meu primeiro filho, Rinhocinho, e D é Davi, meu segundo filho. Então, Rinhocinho, Davi e Lícia, que são uma das pessoas que eu mais amo, né? Claro Sim. que tem muitas para ninguém ficar chateado. Mas, assim, eu quis fazer essa homenagem, porque foi uma das pessoas que mais colocou a sementinha do cuidar em mim. Porque eu fui criada também por ela. Então, minha tia era uma pessoa muito social. Ela era do social, da comunidade, de fazer o bem. Então, isso foi um legado que veio do meu avô. Minha família é de Ibirapitanga. Então, a cidade pequena onde todo mundo se conhece, onde todo mundo senta na porta de todo mundo. Então, assim, quando eu vim de Ibirapitanga para aqui, eu vim estudar e minha tia veio, né? Que ela já tinha passado no concurso. E aí, nós morávamos em Ilhéus e ela trabalhava aqui. Mas, assim, é uma realidade. Uma das pessoas que mais me direcionou para estar hoje fazendo o serviço na comunidade foi a minha tia Lícia. Eu tive essa grata surpresa, Monique, de saber que Lícia foi como uma mãe para você. Foi Sim, uma mãe? Foi. Né? Eu, como delegada de polícia, compartilhei alguns trabalhos com ela. Me lembro perfeitamente dela, porque ela tinha aquele rosto de menina, de mocinha, um rosto muito singelo, assim, que ela não demonstrava nem a idade que tinha. E uma pessoa de um coração extremamente generoso, né? E eu tive o prazer de conviver e passar por alguns trabalhos junto com Lícia, que recebe o nome dela nesse instituto com muita justificativa, com muito mérito, sim. Quando a gente fala, né, dessa prática da educação integrativa, associações, elas geralmente associam a prática ao conhecimento, né? Sim. E eu digo que um ser humano, ele é extremamente bom quando ele não vive com conhecimento só para si. Quando ele transforma esse conhecimento em ações, e ações que melhorem a vida das pessoas, né? Você diz que saiu candidata a vereadora nessas eleições municipais de 2024 e presenciou uma cidade que clama por ações sociais, não é isso? Sim, e assim, eu já tinha esse trabalho e agora eu quero aumentar, eu quero fomentar muito mais o meu trabalho, porque eu entendi que a nossa sociedade já está carente. Existem lugares que nós caminhamos que as pessoas estão morando em situações insalubres, né? Existem famílias que não têm o que comer. Realmente essa realidade existe no nosso município. A gente não precisa ir para outro estado, para outro município, para entender que essa realidade tem no nosso município. Então, assim, a gente que tem um olhar social, a gente que tem um olhar de um trabalho, a gente entende que o meu trabalho está pequeno diante da demanda. Eu preciso trabalhar muito mais. E falando assim no posicionamento, a gente vem também pela questão política. Não deixamos de falar, porque tudo se resume também em política. Nós fazemos política o tempo todo. Então, assim, nós estamos falando de uma sociedade onde 54% do eleitorado é feminino. E eu, como mulher, isso me inquieta também saber que nesses resultados das eleições nós só vamos ter uma representante mulher. E a gente começa a entender histórias de Itabuna referente ao legado político feminino. Nós vamos lá para 1973, onde a gente teve a primeira presidenta mulher da Câmara, foi Dona Rosalina. De lá para cá não existe uma história de mulher na Câmara, no Legislativo, onde possa ser representação majoritária. Então, assim, quando a gente começa a se posicionar como mulher, numa sociedade onde nós temos 54% de mulheres,
mulheres, você entende que mulher ela precisa realmente se empoderar, porque uma mulher forte ela empodera a outra, né? Então é muito bonito você entender que existe uma história por trás e muito triste também porque a gente ficou na história, né? Nós desistimos, as mulheres, elas não sei o porquê, mas assim, deixamos de nos unir para ter uma resposta melhor. Por que a mulher ela não pode estar no lugar de fala onde tem homens? Eu digo isso, Monique, porque eu trabalho com educação política, né, aqui na TVI, já há mais de um ano, né, sempre com programas que busca essa conscientização política para que as pessoas saiam do seu lugar e se ingressem na vida política, que é para além de uma afiliação partidária e de um exercício, porque você já está fazendo de uma forma muito mais ampla na sua vida. Você tem ações sociais, né, que é uma atividade política. Sim. E que não depende de uma filiação partidária, mas você sabe que o exercício político, para ganhar força, até mesmo as suas ações sociais para ganhar força, depende do exercício político e onde está o poder. Então, quando a gente toma uma consciência maior que para você atingir lá na ponta da cidade e que seu projeto não tem força, você fatalmente tem que entrar para um partido político e disputar as eleições. E quando a mulher ela resolve sair do seu lugar ali, dos institutos que você monta aí de uma forma familiar e entrar para um exercício político, a gente depara com uma realidade cruel, né? Muito difícil com relação às mulheres. Nós, mulheres, sabemos que o nosso exercício nesse meio ainda é muito antidemocrático e muito prematuro. A gente chega num lugar que ainda esse ambiente não foi construído para nós mulheres. E quando nós chegamos neste ambiente, a própria sociedade não nos enxerga como representante, não nos enxerga ainda como candidata. Porque no senso comum, quem são os verdadeiros representantes é o sexo masculino, Sim. São os homens, né? Então ainda a gente está passando por um processo de maturidade. E a gente diz isso, eu e Monique aqui, ambas fomos candidatas nas eleições de 2024, para as mulheres não desanimarem. Por mais que a gente ainda a sociedade não compreendeu a importância de uma Câmara com equidade, que divida, né? A gente tem que até parabenizar Vilma Si, porque é a primeira vereadora reeleita. Já é um sucesso na história política de Itabuna, né? Mas ainda não conseguimos colocar mais mulheres para além de Vilma Si. Um número 2, 3, 4. Não conseguimos aumentar a estatística, né, de mulheres dentro da Câmara Municipal de Itabuna. Isso ainda é preocupante. É preocupante e limitante. Eu, como candidata, eu vivenciei momentos assim, é como se a gente estivesse na selva, né? Acho que se a gente conversou... Realmente é a selva e nós somos o elo fraco. Sim. Na política, na sociedade, independente do posicionamento que você tenha como mulher, como pessoa, como empresária, como mãe... mas assim, nós somos o elo fraco. E na política isso fica muito mais latente, muito mais visível, isso é gritante. Então assim, nessa caminhada política que tivemos, nós mulheres somos o elo realmente fraco. Como você falou, é um campo onde não está preparado, onde ele não tem essa diversificação para a mulher, as mulheres, as próprias que entram na política, elas não entendem a sua colocação, sua posição. E os homens, eles não enxergam a gente, porque assim, até numa reunião, quando você está em alguma reunião que tenha muitos homens, que você quer se posicionar, às vezes eles não te ouvem. E a mesma coisa na política. Nós somos a maioria e a minoria. Maioria em votos, maioria em quantidade de cidadãs, maioria de CNPJs ativos,
né? Ou seja, nós somos maioria em gerar renda, emprego no nosso município de Itabuna e minoria em representatividade. Então, isso é uma conta que não fecha, é um ciclo que não se fecha. Então, a gente precisa realmente, nós mulheres, estou falando com você que está em casa nos assistindo, nos ouvindo, se posicione. Não só politicamente, se posicione no seu ambiente de trabalho, se posicione no seu comércio, se coloque como mulher, não desrespeitando o outro, o colega, como eu brinco com os meus filhos, o coleguinha, mas assim, se posicione como pessoa, porque você se posicionando, amanhã as meninas que estão aí, as novas gerações vão colher esses frutos, assim como hoje nós colhemos os frutos daquelas mulheres como Dona Rosalina, que veio na frente, são desbravadoras. Então, assim, se posicione. Uma das coisas que quando eu recebi o convite para vir como candidata, eu nunca tive vaidade política, eu tenho um serviço. Tá? Tenho um serviço à comunidade. Todas as vezes que eu conversava com as pessoas referente ao voto consciente, eu falava, eu tenho um serviço. Eu não sou política, mas estou política. Mas, assim, uma das coisas que eu mais falava era isso. Então, vamos sim. Vamos fazer a diferença. Quando eu recebi esse convite, eu tomei um choque, porque eu falei, nunca tive vaidade política. Mas quando eu comecei a conversar com os meus filhos, eu entendi que eu tenho responsabilidade, porque as novas gerações são os nossos filhos. E por que eu tive a oportunidade e eu me acovardei? Por que eu não fui, não coloquei minha cara a tapa? Então, pensando nisso, conversei, claro, com meu marido, que é minha retaguarda, os meus filhos, entendi que eu tinha que me posicionar, sim, politicamente. E como sociedade. É isso, eu digo que a gente passa por processos, né, de descobrimento e a gente tendo força e coragem, né, porque exige da gente, Sim. mulheres políticas, esta ousadia, esta coragem para enfrentar um universo que não foi construído para a nossa presença. Nós fomos resumidas a um ambiente doméstico, um ambiente de provedoras, né, dos seus maridos, não que isso esteja errado, mas que nós também temos o direito de participar dos espaços públicos e dos espaços decisórios que seja melhor para a nossa sociedade. Eu parabenizo muito você, Monique, você é mulher que inspira, mulher que faz a diferença, mulher que constrói uma cidade para um melhor bem-estar coletivo com os seus projetos. Tenho certeza que essa força que você permitiu na sua autocrítica nascer e que hoje já mostra potencialidade, inspira outras mulheres, inspira você que está ouvindo aqui o Politiza Liz, a ter atitudes, porque são atitudes muito simples que as pessoas imaginam, Monique, que para fazer ações sociais, que para ter uma cidadania propositiva, ativa, que precisa de estar afiliada a um partido, precisa de ter dinheiro, precisa de quê? De fé, de boa vontade, né? De dinamismo, de criatividade, de força de vontade, de querer fazer o bem, né? E o Politiza Liz vai estar sempre discutindo aqui, trazendo para você pessoas como a Monique e que vai se lhe sacudir aí no seu lugar de fala, que vai fazer você refletir no que tipo de vida você está levando. Está olhando só para si ou está olhando para a sua cidade? Qual é o serviço que você veio prestado, que vai prestar e vem prestando para a nossa sociedade? Então, a gente agradece muito. Eu que agradeço. Você trazer essa experiência inspiradora. E para fechar aqui, que o Rafinha já me fez o sinal de 5 minutinhos. Quem quiser participar das suas oficinas de crochê, Sim. conhecer o Instituto R Delícia, como faz para chegar até você e se tornar aí uma engajadora, uma multiplicadora dessa obra que inspira amor? Então, para vocês que estão em casa,
né, que queiram entrar ou participar de alguma forma, ou de forma voluntária, ou estar integrada, né, com a gente, vocês podem estar nos achando no Instagram, posso falar? Pode. Instituto Arredelícia, Instituto R, mudo, D, mudo, Lícia. Ou também vocês podem estar me achando também no meu Instagram, que é @MoniqueChame, que a gente pode ir até vocês. Eu vou falar também o número do WhatsApp aqui, que vocês puderem também. 739-9931-0000. Que a gente vai fazer essa escuta, a gente vai ouvir, a gente vai ver as demandas, o que o nosso instituto puder fazer por vocês, vamos sim fazer. Nós não vamos medir esforços. Eu gostaria muito de aproveitar para agradecer esse momento. Muito obrigado, Liz. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo agora. E assim, eu peço a Deus que Deus abençoe cada um de vocês. Aos gestores atuais de Itabuna, que vocês possam sim ter responsabilidade, porque a gente tem toda uma cidade para administrar. Todo um legado. Então, muito obrigado pelo quadro, muito obrigado e eu quero vir mais vezes. Com certeza, as portas estarão sempre abertas aqui para você na TVI, no Politiza Liz, com a tua mão de obra amorosa, com a tua fala poderosa, e agradecer imensamente por você ter aceitado o convite e mostrar um pouco desse trabalho tão gratificante e tão importante para a nossa cidade de Itabuna. Eu digo que nunca é para uma cidade de Itabuna, que trabalho como esse, ele tem reflexões que a gente não sabe onde alcança as consequências de um trabalho tão positivo. A gente agradece, fiquem com Deus, um excelente resto de semana e na próxima quinta-feira, às 10 horas, aqui na TVI News, você estará com Politiza Liz, sempre mostrando aí uma forma de se politizar e ter uma cidadania ativa na sua cidade. Tchau, tchau. Politiza Liz. Politiza Liz. Politiza Liz. Politiza Liz. Olha, voltamos ao nosso programa, conversamos aí, né? Tivemos esse quadro bem bacana, o Politiza Liz, onde falamos sobre ações, né, que mudam, que impactam o social, né, de forma importante e relevante. Então fica aí esse start pra gente, né? Então a gente precisa ter aí atitudes, ações que mudem, né, a sociedade, porque a gente não pode só estar olhando para o nosso umbigo. E falando sobre atitudes, sobre ações que impactam, que mudam a realidade, transformam a sociedade, vai estar acontecendo no dia 9 de novembro o mutirão contra o diabetes. A ONG Unidos pelo Diabetes, juntamente com o Hospital Beira Rio, vai estar fazendo aí uma campanha muito linda. Já é a 20ª edição, é um evento consolidado aqui em toda a região. É um evento consolidado e considerado o maior evento de prevenção e também de tratamento. O mutirão do diabetes vai acontecer neste dia 9 de novembro com atendimento médico do Hospital Beira Rio e a prevenção na cidade do diabetes, né, que é a Praça Rio Cachoeira. Vai estar acontecendo aí onde os pacientes receitados, eles estarão tratando ali, vai ter atendimento médico, vai ter como tá tratando, você vai ter ali a sua receita renovada. Vale lembrar que as taxas de diabetes, elas são muito altas e elas crescem cada vez mais. A gente precisa ter em mente que para tratar, a gente precisa ter uma consciência. Então, se faz necessário que durante o tratamento você tenha ali uma alimentação saudável, rica aí em frutas, legumes. Então, não basta só você falar, você precisa estar agindo. Então, no dia 9 de novembro vai acontecer esse evento que é muito especial aqui para a nossa cidade, né? É a 20ª edição e são 20 anos aí de evento. É uma campanha muito bonita, onde vai tratar sobre saúde e falar sobre diabetes, é falar sobre qualidade de vida, né? A gente precisa combater
Porque às vezes a alimentação, ai, mas eu não como doce, eu não tenho, né, essa vida tão propícia para o doce, mas o macarrão, o arroz, algumas coisas que você come, alguns carboidratos, eles contêm muito açúcar. Então, mesmo que você não coma aí, né, o chocolate em si, mas existem esses carboidratos que são fontes, sim, de açúcar, né? De insulina. E essa insulina, quando ela aumenta essa taxa no seu sangue, você passa ali a ter problemas de saúde e pode apresentar, sim, a diabetes. A diabetes, ela vem aí com alguns tipos, algumas variações. Então, se faz necessário que a gente cuide da nossa saúde. É um dia além do tratamento, é um dia de prevenção. Então, se você está, né, com esse risco de diabetes, a diabetes tem aumentado, ou se você tem nessa propensão, existem pessoas em sua família com diabetes, esse é o momento também de você estar se encaminhando. O mês de outubro é um mês de prevenção contra o câncer, mas também é um mês que traz, né, essa importância para a gente estar se cuidando. Então, você, após agora esse mês de outubro, está chegando também ao Novembro Azul, né? A Pedalada Azul vai acontecer no dia 10 de novembro, a Pedalada Azul. Vocês sabem que existe essa importância de conscientizar. Não é que seja um mês só voltado para aquilo que no restante a gente esqueça, mas é um mês onde, por ser falado mais, a gente tem uma maior incidência ali na relevância do assunto, ou seja, pessoas se conscientizam. Então, é necessário ser falado também sobre a Pedalada Azul. O mês azul, né, o mês contra o câncer aí de próstata e diversos outros. Então, além do mês outubro, né, o mês rosa, o mês que a gente tem que se tocar, tem que se cuidar e sentir, né, que está saudável. Então, a gente precisa estar fazendo essa prevenção. No dia 9, você tem esse encontro com a ONG Unidos pelo Diabetes. E no dia 10, tem a Pedalada Azul. Você vai estar aí fazendo, né? Um dia vai lá com a sua filha, com o seu esposo. Então, assim, reúne a família, vai fazer essa prevenção, porque é melhor prevenir do que tratar. Essas doenças, elas são doenças silenciosas e que elas se instauram ali na nossa saúde e acaba tendo, né, problemas maiores. Então a gente não quer, a gente quer chegar aí na sua casa, te encontrar saudável, a gente quer te informar sobre esses eventos que são importantíssimos aqui na nossa cidade, tá? Esse evento vai acontecer a partir das 7 horas da manhã. Os dois, no dia 20, vai também estar acontecendo aí outro mutirão. Então você consegue estar indo com sua família. A partir das 7 horas da manhã vai acontecer essa Pedalada Azul com o 24º caminho. A gente vai estar aí com o pessoal, né? Indo até alguns locais da cidade. A concentração é ali na Praça Cachoeira, no Beira Rio. Então a gente precisa aí, né, já colocar, já prepara a bicicleta, já prepara o tênis para a caminhada, já prepara tudo, porque a gente tem esse aulão marcado para esse mês de prevenção. A gente sabe que doenças como essas são doenças silenciosas e que quando elas chegam, infelizmente, para você baixar uma taxa aí do diabetes ou para você ter uma melhor, né, qualidade de vida, você precisa tratar. Então, demanda tempo, tá? Então, já fica esse convite para você estar com a gente no dia 10 de novembro, a partir das 7 horas da manhã. Lembrando que no mutirão da ONGs do Diabetes, Unidos contra o Diabetes, a gente vai ter ali equipes com enfermeiro, técnicos em enfermagem, médico. A gente vai conseguir medir a sua glicose, a sua taxa de insulina. Então, assim, além de tudo, vai ter receita nova. Então, assim, tem medicamento. Todo o processo de tratamento vai ser feito, tá certo? Então, vamos se cuidar. Outubro Rosa já está chegando ao fim, né? Hoje é 31, então, assim, já está acabando. Já está encerrando o mês e a gente precisa correr contra o tempo, porque alguns meses vão passando. Esses meses de conscientização, eles servem, não é para falar que, olha, o câncer ele existe no mês de outubro, ele existe no mês de novembro. Não, essas doenças que são perigosas, elas existem e elas podem aparecer 1º de novembro, ou 1º de janeiro, ou 1º de junho, ou 30 de junho, a gente nunca sabe. O que a gente sabe é que é necessário a gente se cuidar, né? Fazer da nossa saúde, fazer do nosso corpo um templo. Então, para esses meses de conscientização, é necessário um cuidado maior, né?
é uma necessidade de se cuidar, um G enfatizado. Você precisa se tocar, mulher, você precisa se sentir. Então, quando a gente identifica, né, situações como essas, a gente já corre, então, porque é um mês que só se fala mais no Outubro Rosa, é um mês que só se fala ali no Outubro. Enfim, essas situações que a gente vê são situações que vão permitir com que você cuide de sua saúde. Então, é necessário, tá? Então, agora, outubro está chegando ao fim. Não significa que você, mulher, precisa esquecer de si, né? Outubro Rosa acabou, é um mês de conscientização e que a gente precisa continuar nos conscientizando durante todo o ano. Porque se a gente tivesse essa consciência maior, não seria nem necessário fazer isso, sabia? Então fica aí a importância, né, de fazermos esse tratamento, essa prevenção. Procure aí postos de saúde de forma gratuita, você consegue estar recebendo atendimento médico, consegue medir a sua pressão, consegue medir a sua insulina, né? Então tudo isso você consegue estar fazendo também em unidade básica de saúde, tá bom? Esse é o momento de você estar se cuidando. Hoje também vai ter o quadro Café com Poesia e Cinema. A gente vai estar ouvindo aqui coisas interessantes, relevantes para o seu dia. É um quadro também fixo de toda quinta-feira. Após o Politiza Liz, eu chego aqui com notícias para vocês e logo em seguida a gente vem aí com muita poesia, coisa boa de se ouvir, né? Muito interessante a sabedoria e a inteligência para criá-la. Então hoje tem Café com Poesia e Cinema. Tivemos também a presença aqui no Politiza Liz, uma personalidade muito importante, onde atua com coisas sociais, né? Tem atitudes que mudam, que impactam a nossa realidade. Então, essa população que se encontra em vulnerabilidade tem recebido aí a ajuda, o apoio, e a gente fica feliz por isso, né? Então, o Politiza Liz vem aí com essas questões de politizar, de informar, de ajudar. E agora a gente vai ficar com o quadro Café com Poesia. Falaremos aí sobre café, falaremos sobre poesia, terão algumas entrevistas. Então, pode rodar a vinheta, produção? Não. Muito bom dia, senhoras e senhores que estão assistindo a TVI nesse momento. Um abraço forte para você que está no YouTube, seja muito bem-vindo. Pode comentar, dar dica de filme, dica de livros. E para você que está assistindo pela TVC na frequência 24.2, seja muito bem-vindo também. Um forte abraço aí para a Pérola que precedeu a gente aqui. E um forte abraço para você de Itabuna e de Ilhéus. Bom, vou dar uma respirada aqui, porque eu acabei de chegar no estúdio, né? E tô respirando aqui, viu? Fiquei ofegante, porque hoje é um dia emocionante, além de eu ter acabado de chegar, né, claro. Mas hoje é um dia muito emocionante, porque nós temos aqui uma convidada especial, uma convidada de honra, pessoal. Mas antes, vou apresentar o programa. Eu sou Vitor Augusto Xavier, cineasta e produtor audiovisual. Estou aqui do lado do meu pai, Ademilton Batista, que é escritor, poeta e muitas outras coisas, né, Ademilton? É um pouquinho de cada coisa, né? Bom dia, gente, a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Sejam todos bem-vindos. E como o Vitor falou, nós temos aí, está na tela, nós temos uma entrevistada, que também é escritora, né? Mas o Vitor vai dar as coordenadas aqui do que ela faz, certo? Mas vai ser um bate-papo muito bom, né? Regado aqui por poesia, dicas de cinema, café, né? Que não pode deixar de ter. E por falar em café, ela também faz um podcast, tá? Eu só vou dar esse spoiler aí, podcast que também é sobre café, né? Então, é uma convidada perfeita para esse programa. Seja bem-vinda, Grazi Sá. Grazi né? Sá. Bom dia, pessoal. Bom dia, Vitor. Bom dia, Ademilton. Bom dia. Uma honra, né, estar aqui com vocês, aceitar esse convite e partilhar um pouquinho desse café. É Grazi. Só fazendo a correção. É Grazi. Grazi. Conhece como chama de Grazi mesmo, mas é Grazi Sá. E, mais uma vez, obrigada pelo convite e espero
apreciar, né, esse café com poesia aqui com vocês hoje. Obrigado, querida. Eu só tô retribuindo, né? A gentileza, ela me convidou, gente, para um podcast que ela fez em 2020, 22, não foi? Ela tem um podcast maravilhoso, eu vou falar um pouquinho sobre a biografia dela. E a gente falou sobre o meu filme Arthur, né? Que na época era um curta-metragem. Ela me entrevistou super bem. Então é uma pessoa maravilhosa. Além de ser escritora, né? Então eu vou ler um pouquinho aqui, na verdade. Graça Sá é jornalista, mestra em Memória, Linguagem e Sociedade, escritora, criadora de conteúdo e apaixonada por compartilhar histórias autênticas. Produziu em 2022 e 2023 o podcast Café, Canela e Conversa. 3 elementos maravilhosos, né? É autora dos livros Café e Canela e 25 Primaveras e um Verão, ambos pela editora Literacidade. Esse livro 25 Primaveras e um Verão, eu lembro que você publicou em Ilhéus, na Sapetinga, não foi? Foi na pandemia, né? Eu fiz um lançamento, um lançamento rotativo. As pessoas paravam, faziam uma foto ali de máscara mesmo e pegavam um livro autografado. Maravilha. Eu vou mostrar aqui para vocês que estão assistindo o livro Café com... É esse aqui. Ó, uma bela capa, né? Tem aqui a editora, tem aqui um cafezal, não é, Graça? Essa capa, na verdade, esse livro foi um edital que eu participei. Essa editora é paraense. Entendi. Paraense, olha só. Ela escolheu, né, entre 30 poetas inéditos, Sim. brasileiros e portugueses. E aí eu participei como um desses escolhidos, né, para serem publicados. Maravilha. Então todos os livros têm a mesma capa, só muda o nome. Entendi. Que maravilha. Eu imagino que você gosta de um cafezinho com canela, né? Sim, Porque com o nome do certeza. podcast é Café com Canela, Café, Canela e Conversa. E o seu primeiro livro foi o Café com Canela. É uma pena que eu não tenho canela aqui, tá? Mas eu tenho um açúcar, se serve de consolo. E esse daqui é o seu 25 Primaveras e um Verão. Nossa, que capa bonita, pessoal. Olha só. Um girassol, tá? O girassol é uma flor que eu gosto muito. Meu pai também gosta muito, né? Você tem vários poemas que falam sobre girassol. Inclusive poemas que foram premiados lá fora, né? Nos Estados Unidos. Exato. Na Espanha, chegou a ser declamado lá em Angola também, lá na África. Imagine, lá na África. Eu nunca pensei que meus poemas fossem chegar assim tão longe, né? Pois cruzou o continente, né? É. E o girassol, Graça, com certeza você deve ter pesquisado na época, né? É uma flor que ela respeita o ciclo solar, né? Ela abre as pétalas dela de acordo com a passagem do sol. É algo assim que eu vi na internet certa vez. Uma flor muito especial. Na verdade, ela fica de frente para o sol e segue justamente a sua trajetória. Isso por quê? Porque é uma planta que ela precisa do sol para sobreviver. Então ela armazena toda a energia do sol, né, em suas folhas e caules e tudo mais. Por quê? Porque no tempo nublado, chuvoso, aonde não existe sol, um fato curioso, né? Se isso acontecesse com o ser humano, o mundo seria diferente. Então, elas captam essa energia do sol e aí, quando não tem o sol para ela colher essa energia, elas se viram uma de frente para outra, para trocar esse calor, né, adquirido, e com isso garante a sobrevivência da espécie. Incrível a natureza. É incrível. E engraçado você falando isso, eu não sabia dessa história do se virar uma para outra, mas da busca do sol e acompanhar esse ciclo. Esse livro, por isso 25 Primaveras e um Verão, eu lancei quando eu tinha 26 anos. Então, são crônicas e contos que eu fiz durante a minha trajetória, a curta trajetória nesse período. Hoje eu tenho 32, mas foram escritas que acompanhou na minha trajetória como pessoa que se descobriu escritora. Que bom isso, viu? Isso a gente fica, maravilha. A gente fica contente, né? Porque o mundo precisa um pouco mais de cultura, né? Porque o mundo está tão conturbado que sem a cultura eu não imagino um mundo, que eu falo muito de amor, claro, né? É meu tema preferido, é o estilo lírico que fala sobre o amor. Então eu não concebo a ideia de um mundo sem amor, sem entendimento, sabe? Porque se fosse só guerra, esse planeta
não resistiria, né? O amor é a assim cura, né? como Amor é tudo, né? O amor é tudo. Na verdade, o amor é a verdadeira inspiração, né? Para os nossos sonhos, para a nossa vida. Todo mundo busca o quê? Amor, paz e felicidade. Sem esses 3 elementos, fica difícil a harmonia, a convivência. E assim como os girassóis, eu acho que a gente está precisando olhar um pouco mais um para o outro, né, Graça? Foi o que eu falei aqui, né? Se o ser humano olhasse um pouco mais um para o outro, respeitasse os seus direitos. Inclusive, eu tenho um poema, Não Vencer do Tempo, aí, que fala sobre direitos humanos, né? Eu divulguei pouco esse poema, mas ele retrata um pouco justamente disto aí, sabe? A gente respeitar o direito do outro. Esses direitos humanos, isso aí é mundial, porque o mundo hoje está em guerra. Por quê? Uma nação, ela quer sobrepor sobre a outra, impor as suas visões, as suas regras, mas que está sendo invadida não fica respeitada, aí já viu, aí é guerra certa, não tem como, né? Com certeza. Olha, eu vou fazer aqui o brinde do café, tá? Eu vou pedir para a produção pegar a caneca ali para a gente poder brindar. Pablo, você mesmo, Pablo. Pablo está aqui na produção, né, hoje com a gente. Graça. E vamos fazer o brinde aqui do cafezinho, tá? Para servir a nossa querida convidada Graça. Pode Nosso entrar, café aqui, italiano. como o programa aqui é ao vivo. Pronto. Obrigado, Pablo. Pablo Medina, Olha viu? aí, ó, não Tá fui aqui. no Jô Soares, mas... Aqui Tô você tomando toma um café. cafezinho. Café, exato. Serve a Já Graça. botou aqui? Com açúcar ou sem? Sem mesmo. Tem açúcar. Esse é o único programa na TV aí, viu, Graça? Que a gente toma café ao vivo, viu? Olha aí. Então, aqui, cadê ela? Agora os 3. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos tomar um cafezinho aqui pra gente se inspirar, pessoal. E essa cafeteira italiana vermelha dá todo o charme, né? A gente escolheu essa cor justamente por conta da TV, né? A cor vermelha da TV. E aí na caneca é o tapete vermelho lá de Hollywood, né? Com a mímica dele, né? Pois é, Graça. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre essa sua trajetória, sobre esses 2 livros, à medida que você se sinta tranquila para poder falar. Um pouco das curiosidades envolvendo, né? Como é que é ser uma escritora na geração que a gente está, né? Que é uma geração complicada para isso. Sim. Como é que foi o apelo para vender esses livros, tudo isso? Bom, tudo começou, na verdade, vamos falar do começo, né? Então vamos lá, Com certeza. senta que lá vem história. Tudo começou, na verdade, quando eu tinha mais ou menos aí seus 12, 13 anos. Eu tinha um pouco de dificuldade em interpretação de texto na escola. E aí, tirei um 0. Meu primeiro 0 na vida foi interpretação de texto e redação, olha só. Foi mesmo? Eu não tô acreditando. Foi. Não. E aí eu comecei a me dedicar àquilo para entender por quê, né? E não me conformando com essa nota baixa. Então eu comecei a gostar de interpretar, de ler, fazer... Só escreve bem quem lê muito, né? Então, para você escrever, você precisa ler. Para ter vocabulário, para ter repertório, para conhecer o mundo, você precisa ler. Então eu comecei a me dedicar à leitura para poder escrever melhor e tirar esse 0 da minha ficha aí, né? Então eu me apaixonei pela escrita, sempre fui escrever muitos textos curtos mesmo, de experiências. Eu tenho não sei se é um dom, vou até perguntar aqui ao escritor, se é um dom de todo escritor. Às vezes a ideia vem na minha cabeça completa, até com a pontuação já. E eu só parece que estou ali só para transcrever, mas a ideia, o texto todo já vem a ideia inteira. E às vezes ponto, vírgula, trajetos parágrafo. assim, tipo pegar um ônibus ou tomar um banho e aí o texto está pronto na minha cabeça. Isso são chamado inspiração, né? E às vezes a gente pensa, pelo menos o meu pensamento é isso, né? A gente pensa que essas ideias vêm da nossa cabeça, mas às vezes são intuídas pra gente. Isso porque quando você abre esse leque da escrita, é interessante. Porque eu mesmo já tive um sonho. Eu vou retratar isso no livro de contos, que é Diálogo dos Sonhos. Eu tive um sonho onde eu tive a nitidez das palavras, de tudo, do que se passou ali, ambientes, assim, detalhes do que se passou.
E aí sonhei em 2 partes. O curioso foi isso. Toda a trajetória do sonho em uma. Aí eu fui dormir e tal. No outro dia sonhei exatamente o mesmo sonho, só que da continuidade onde parei. O que eu achei curioso foi isso. E aí eu relatei essa segunda parte. Sim. Então, isso aí muitas vezes vem também em sonhos. Não é só quando a gente está acordado, não. A inspiração, ela é imprevisível, O sabe? cérebro não para, né? Então ele Não tá ali para. processando Isso é um sempre. dom que a gente herda. Isso aí eu posso dizer isso porque eu acho que acredito que a minha história já contei aqui bem lá para trás de 7 anos, mas só foi se manifestar recentemente, em 2013 para cá. Então abriu assim um leque realmente, onde eu produzi que eu tenho minha obra já concluída. Então isso aí eu tenho agradecimento ao Cosmo aí por ter me presenteado com isso. Isso transformou a minha vida, sabe? E eu acho que também tem um pouco do aceitar, né? Porque por mais que seja um dom, digamos assim, você receber essas inspirações, mas você precisa estar aberto também para recebê-las, né? Então, Primeiramente você tem que fazer isso. Senão você não vai adiante. Você vai ter ali momentos, mas não vai ter ser. a ideia e ela vai se evaporar porque você não, Com certeza. não alimentou, né, essa semente. Com certeza. E alimenta também um talento isso aí, né? Você ali começa a desabrochar, que é o seu caso ali, que começa a escrever. Você começa a ter, assim, ver coisas além do que você deveria. E tem gente que diz que 99% pode ser talento, mas... 1% pode ser talento, mas 99% precisa ser o esforço e a dedicação, né? Pra você se aprimorar em algo, em qualquer área da vida, né? É o conjunto. Você precisa ter o é o conjunto. comprometimento. Com certeza. Mas aí, continuando na história, o que você estava contando aí. Fui estudar jornalismo. Eu sempre quis, né, fazer comunicação e sempre quis fazer jornalismo, porque todo mundo falava assim, para ser jornalista você precisa gostar de falar. Mas eu entendi ao contrário, eu gosto de ouvir, ouvir histórias, né? Por isso que a gente tem 2 ouvidos, a gente não é à toa, a gente precisa ouvir mais do que falar menos. Então, eu fui buscar no jornalismo justamente essa narrativa, o olhar para o outro com curiosidade, né? Histórias de interesse humano, enfim. Sempre fui muito dessa linha do jornalismo e dentro da faculdade o jornalismo literário, né? A fotografia, enfim. Sempre estive envolvida com essa parte de observar, procurar narrativas, investigar olhares. E aí foi tudo se organizando nesse processo. E aí eu participei desse primeiro livro, né? O edital desse primeiro livro, mas já tinha esses guardadinhos aí, né, ao longo desses anos. Os rascunhos já existiam, né? As Os pétalas do rascunhos das girassol crônicas já existiam, porque para o edital era só poesia. Mas eu sempre gostei de escrever crônicas. Dentro de ônibus, em viagens. Entendi. Tem até uma crônica minha nesse livro, que eu assisti o programa com o Pablo, de vocês, na semana passada. Eu me lembrei porque vocês falaram sobre o envelhecimento, né? O processo de... A poesia vencendo o tempo que a gente passou, né? Ali as fases da vida, né? E eu tenho uma crônica chamada Um Velho Ser, que é um velho envelhecer, né? Agora você se entregou, você vai ter que ler essa crônica. É muito grande? Não, é curta. E foi numa viagem Por que favor. eu tive esse insight, né? Eu tava em Goiás Velho, que é uma Goiás cidade... Velho. A primeira capital do Goiás, né? E lá tem você já deve conhecer, lá tem um festival de cinema. Festival de cinema ambiental. Ambiental de Goiás, eu não conheço, mas eu vou pesquisar sobre ele. Deixa eu abrir aqui. Então vamos ouvir Graça Sá recitar o poema dela, a crônica dela. Eu tenho uma trilha, inclusive, que eu acho que combinaria bem, é aquela do Fauê. Sim, eu não sei se a gente vai ter na produção, mas nós temos aí boas trilhas também para acompanhar. Enquanto isso, vamos pedir para a produção colocar foto de Graça, né? Ela mandou uma foto muito bonita para mim. Ela, em meio a cacaus, né? Plantação de cacaus. É a foto número 1 do nosso arquivo. Olha a foto aí. Foto muito bonita. Ela tá ali com a câmera, né? Tá bem tranquila, passeando ali pelo... Como é que chama a planta do cacau, né? É um cacaueiro. Cacaueiro. Aí é dentro da cabruca. Meio cacaueiro. Então, Graça, por favor, Já pode achei ficar à aqui. vontade, viu? E aí, só contextualizando, Goiás Velho é a cidade onde nasceu Cora Carolina. Então tem todo esse contexto, né? Tinha uma senhorinha na janela, ela meio que fazendo alguns barulhos, pedindo socorro. E eu fiquei observando aquela cena, né?
entender por que aquela senhora estava ali. Aí veio esse texto. Olha. Envelhecer é um verbo do futuro, mas que um dia se torna presente e faz quem chega a essa idade viver de passado. O envelhecimento é a colheita, a paga, o que fica de tudo aquilo que o tempo varreu para os cantos úmidos da memória. Quando a idade chega, ou melhor, quando ela vai embora, a reflexão rodeia e tudo o que parecia certeza vira pergunta. O que você plantou? Quanto você trabalhou? O que você guardou? Como você viveu? E são as respostas dessas perguntas que vão dizer quem você é hoje. O envelhecimento é a penúltima etapa do ciclo da vida, mas isso não significa que não seja boa. É importante, por mais que dolorosa. Às vezes o corpo está velho, debilitado, mas a mente está a todo vapor. E isso é o mais triste. É difícil aceitar que se estar velho, abrir mão da liberdade de poder ir ao banheiro sozinho, pegar o garfo com as próprias mãos, escolher que roupa vestir e tantas outras coisas que antes podíamos fazer até de olhos fechados. Quando encontrei com uma senhora nas ruas de Goiás Velho, senti algo muito especial e íntimo. O desejo de liberdade dela estava engaiolado em seus olhos tristes e em seu corpo já antigo. Pude perceber o quanto a vida é passageira e a mocidade é breve. Peles esticadas duram pouco, beleza menos ainda. Os dentes caem, tudo fica flácido, os movimentos diminuem, os reflexos se tornam quase nulos. Só o que permanece igual são as batidas do coração. E o dessa senhora desejava ardentemente voar, embora uma voz que vinha lá de dentro dissesse: "Não, você não pode, não tem mais idade para isso." Ela só queria caminhar, afinal, ainda estava viva e a vida ainda existia dentro dela. Mas ali não estava em jogo quem ela tinha sido em sua juventude, o que ela tinha conquistado na vida ou quais riquezas ela possuía. Para ela, ali, nada disso importava mais. Gente, eu estou aqui inspirado com talento e com o olhar sensível de Graça. Já Coisas, sabia que ela tinha esse olhar simples sensível, do cotidiano, Vitor. Isso aí mas ouvindo que agora, ela relatou aí. Coisas simples do cotidiano, que vai se perdendo com o tempo e quando a velhice chega a gente acaba despercebido disso. É. E aí deixa de aproveitar todas essas coisas. Por isso que é importante que a gente viva o dia a dia realmente com essa simplicidade aí. Porque isso isso é felicidade. A gente não percebe, mas é a felicidade. Porque quando falta isso, falta a vida também. Verdade. com certeza. Em homenagem a esse poema, eu acho que vale a pena ler o Rio do Tempo, né? Eu acredito que você deveria fazer isso. Rio do Tempo foi o único poema que eu escrevi para o livro dele, né? Eu falo justamente sobre passado, presente, futuro, né? E como o tempo ele é um tecido maleável, né? E às vezes ele é relativo a tudo que a gente observa. Então, posso ler Pode ser. o seu livro, né? Tá Porque tem que aqui, pedir né? permissão. Não, fica à vontade. Então, vamos ler o Esse livro é tão seu quanto o Rio meu. do Tempo. É? É seu quanto o meu. A obra aí foi Não me você que iluda, fez. não me iluda. Você que é o editor, meu editor. Particular, imagine. Eu tenho esse prazer, né? De meu filho ser meu editor particular. Nem precisa remunerar no Não precisa. Ele remunera em chocolate. Aí eu pago tudo em Ó. chocolate, cafezinho. Bate Vamos papo. lá, eu vou Mas pedir vamos lá. para o nosso diretor Silas colocar o vídeo. Isso. Rio do Tempo. O passado, em algum lugar, sob alguma ordem, linear ou não, vive e existe, influenciando o nosso tempo, dando vida aos fantasmas que nos tiram o sono, fazendo de nossas memórias uma máquina temporal. O presente, uma constante variável do nosso imediatismo, um produto do nosso pretérito, uma correnteza que segue sem destino definido nas águas de um rio longo e tênue. O futuro, que é o servo de nossas prospecções e sonhos, um espaço ainda não construído que aguarda atentamente a confiança de nossa coragem e a atitude de nossas vontades. O tempo é um tecido maleável, um ciclo infinito de correntezas e travessias. É um rio que já foi, está sendo e será navegado. Lindo. Recebi um elogio da escritora aqui, eu fiquei todo. Esse poema, eu escrevi ele em Manaus, né? Quando eu estive lá na casa de Tia Neila, lá na Amazônia. Eu estava na beira do Rio Negro.
É um rio inclusive, gigante. Você navegou, né, nesse Eu tive a rio inspiração. simbólico, né? Eu tive a inspiração justamente no meio do rio ali. Ele estava numa maré alta, né? Lá tem a maré baixa, a maré alta. E quase que transborda para a cidade. Então é um contexto muito poético. E, Aí a gente se e inspira. muita coragem. E era virada de ano. E muita coragem, Justamente na porque virada do ano. você foi sem o salva-vida, né? Um barco, Mas né? tinha um colete, pelo menos. um Não, barco não tinha sem colete, nada, não. sem nada. Coragem, mas O eu não colete iria. era poesia. Mas foi um momento Afinal, assim, se foi a um gente momento não poético. escreve poesia, a gente se afoga nas águas do Rio do Tempo. Com certeza, com certeza. Bom, Grazi, você assistiu o filme Táticas do Amor, né? Eu descobri que ela gosta de cinema, gente. Ela é uma cinéfila. Gosta de filmes de suspense e de romance. É assim, um extremo, né? Eu gosto muito de suspense, mas eu também amo filmes de romance, aquele açuquinha ali. Essa época do ano eu já estou ansiosa pelos filmes de Natal. Os filmes de Natal, olha só, é engraçado você falar isso, porque lá em casa, eu tenho um casal lá, sabe, que eu não vou citar nome, eles vivem assistindo filmes de Natal. É todo dia, Graça. Todo dia, não espero nem a época É certa. incrível, eles entram no YouTube e colocam filme de Natal, pronto. O filtro é esse. É porque, na verdade, esses filmes são filmes românticos, não deixa de ter. E o tema principal, amor, né? Então, para que a gente consiga respirar essa atmosfera do amor, eu ponho lá, ou seja, eu estou assistindo o amor todo dia, digamos assim. E são filmes que você consegue resgatar justamente isso que a gente estava falando do cotidiano, do que importa de fato, né? Porque é mais nessa época do ano que a gente para pensar na nossa vida, no que a gente tem feito, né? Lembra da Dos nossos infância, da época projetos, do lembra Papai da Noel. infância, mas ao mesmo tempo se revê, se revisita ali. Então é interessante, eu gosto muito desse tipo de filme. Olha, E o Natal, encontramos mais uma parceira aí Tá de vendo? filmes, né? o Natal, Natal. o Natal, na verdade, deveria ser realmente todo dia. É. Porque é a única época onde o ser humano respeita o outro. E por que não respeitar isso durante o dia? Eu estou falando o outro, mas o outro de maneira coletiva, tá? Sim. É o seu irmão, é o seu primo, é o seu pai, sua mãe. Todo mundo se visita com os laços afetivos. Então, deveria ser todo dia. Verdade. Com certeza. Então, olha, geralmente, pessoal, eu faço a abordagem do filme, né? A crítica do filme, indico. Mas hoje eu acho que eu vou fazer diferente. Eu vou pedir para nossa Ai, convidada meu Deus. falar um pouco do Táticas do Amor e vou falar apenas aqui o elenco, tá? Porque é um filme turco. É um filme turco. Filme turco. O meu turco não tá um pouco enferrujado, sabe? Mas eu vou tentar aqui falar o nome desse diretor, ó. A direção é de Emre Kabakuzak, tá? Como eu disse, tá enferrujado. O elenco é dos atores Sukru Özildiz e Demet Özdemir. Gente, se eu xinguei alguém, vocês me perdoem, tá? Saindo daqui, eu vou logo me inscrever numa escola de Eu sei que turco, você tá? é bom em norte-coreano, né? Falar japonês Você é é um... dos doramas, então. É quase isso, viu? Então, Grazi, me conte um pouquinho sobre esse Táticas do Amor, que eu assisti rapidamente, mas eu dormi, gente. Me perdoe. E eu percebi muitas semelhanças a um filme muito clássico, né, da comédia romântica americana, que é o Como Perder um Homem em 10 Dias, né? Eles por têm aí. uma competição ali de revistas, né, de publicidade. Então, É fala um por aí. pouquinho. Na verdade, você falou aí que seu turco tá enferrujado, o meu nem existe. Mas é um filme gostosinho, né, de assistir e que ela é uma especialista em fazer o homem se apaixonar, né? Tem uma amiga ali que sofre por amor várias vezes e de várias formas diferentes, tá cansada de relacionamentos porque estão sempre vazios. E aí ela começa elas fazem uma aposta, né, de me diga um homem que a gente vai ganhar esse cara. Seduzir, né? Seduzi-lo. Olha só. É um pouco o contrário do que era o Como Perder, né? Sim, Que no caso então é ela o quer ganhar o contrário. cara. Entendi. Mas é isso, a trama, ela revelando os segredos, né, de como fazer ele se apaixonar. E ele também é especialista nisso com mulheres. Então ele é um canalha profissional. Olha só, e ela é uma sedutora E ela é uma profissional. sedutora Você vê, né? profissional. Gente. E aí, o final, a gente não vai dar muitos spoilers, mas aí dá pra perceber que eles vão se encontrar em algum ponto. Nessas As especialidades. interseções se juntam ali, né? É, E a comédia romântica é um gênero assim que não morre, né? isso. É aquela coisa pastelona, né? Mas que sempre encanta a gente, porque sempre tem um final feliz, né?
E as Acho que o comédias cinema é românticas turcas bacana eu por isso. descobri por acaso. As turcas, Sim. na verdade, foi por uma novela que chama Senhor Errado. É o mesmo enredo. Você tá brincando. Olha, copiou, colou. É o mesmo turco enredo. também? Só que é turco também. Ah, Só que podia como ser. é novela, né, o desenrolar é mais lento Sim. da trama, mas é a mesma coisa. O cara é o bonitão que não se apega com ninguém e ela é a estranha que chega ali pra fazer as estruturas desse bonitão Se desabarem, se né? Se desabarem. tremerem. Mas aí o que eu acho legal é que, ao contrário da comédia romântica americana, eles têm uma forma muito mais respeitosa de tratar esses temas de relacionamento, amor. É muito aquela coisa do amor utópico mesmo, né? Sim, O amor na maior Eles intensidade. elevaram o conceito à literalidade, né? E aí, como a gente não tem isso nos dias de hoje, parece que é isso que gera o encantamento. Essa fuga Fora da a realidade, né? plasticidade, né, do filme, que é muito bonito. O vestuário, né? o figurino ali, é tudo muito envolvente. Então você vai indo também por essa parte. Maravilha, pessoal. Então, Na verdade, essa é a arte da conquista, né? Que fica ali embutida, porque hoje a gente não vê realmente isso aí, não. Essa arte da conquista, ela fica assim, obscura, e as pessoas hoje preferem viver a superfície. Tá tudo muito instantâneo, o né? imediatismo. Né? Esquece que talvez a sedução e o amor, eles nascem dos pequenos detalhes, dos pequenos olhares. Com certeza. E vá se construindo com o tempo, né? Não algo que você tem um fim de semana ou em um momento muito rápido. E que além de ser construído, ele precisa ser mantido, né? Hoje em dia as pessoas estão... deu um mero aborrecimento e já tá trocando pro outro. Então, Precisa ser regado como os girassóis, né? é verdade. Bom, então eu vou deixar, pessoal, o trailer do filme Táticas do Amor, tá? E Que tem tá o na 2, viu, Netflix. pessoal? Tem o 2 também, olha aí. Vamos colocar o trailer do filme Táticas do Amor e vou me despedir aqui da nossa queridíssima entrevistada de hoje, Graça Sá, é jornalista, escritora e mil coisas mais, podcaster também. Então, Graça, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer imenso, tá bom? Eu que agradeço. Espero que você volte aqui mais vezes. Eu só esqueci de fazer uma pergunta aqui. Pode falar. Mas você pode falar rapidinho. O podcast que você produzia, você ainda está produzindo? O podcast, ele tá, eu não vou dizer parado, mas ele tá ali um pouco adormecido por processos, né? Como eu que fazia tudo, edição, captação de entrevistados, divulgação, enfim. Tinha todo esse processo por trás dos bastidores. Ele tá um pouco congelado porque ele não trazia rentabilidade financeira. Então a gente deu uma pausa. Mas se você que está ouvindo quiser patrocinar, estamos abertos a voltar com o nosso Vamos podcast. descongelar esse podcast, gente, que é uma obra de arte, é uma coisa maravilhosa. Muito bom. Tive o prazer de estar lá. Mas foram, eu tive o prazer de ser entrevistado. foram né? quase 50 episódios ao ar. Olha que maravilha. Então, pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Fiquem agora novamente com Pérola, com o seu programa TV News. E vamos assistir o trailer do filme Táticas do Amor, tá bom? Um filme maravilhoso que eu indico para você assistir hoje, com sua família, com seu namorado, para você curtir esse momento especial, tá bom? Tá na Netflix e vamos assistir o trailer agora. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Um abraço a todos. Totalmente os homens. Fazer um homem se apaixonar por mim vai ser moleza, meninas. E aí eu vou escrever tudo o que acontecer comigo no meu blog. Senhores, eu sou um homem que decifrou totalmente as mulheres. Então, se é assim, faça uma mulher se apaixonar por você. Se eu ganhar, você vai devolver a campanha que roubou de mim. Fechou? Meninas, o jogo vai começar. Ele é lindo, a casa também é, e ainda por cima ele cozinha. Afinal, eles são homens. Beijam na primeira oportunidade. Vem comigo. Mas por que será que ele não me beija? Kiren já chega. Ainda falta muito pra chegar. Chegamos. A gente tá num balão agora? Como assim? Como assim? Você tem medo de altura? Por favor! Por favor! Do jeito que dá frio na barriga e aquele calorão pelo corpo. Que dá arrepio. Que então. dá arrepio, Isso não é amor. É gripe. O amor era só uma bobagem pra mim. Foi a primeira vez que eu não ouvi como conquistador. Confie em mim. Não vai se arrepender. Não acreditava no amor e nem que ele existia. Você não vai fazer nada, Ashley? O que eu fiz com ele foi certo? E eu não quero que isso acabe. Ai, isso é tão romântico, né? Como nos filmes. Eu vou chorar com toda essa história.
TV News. Olha, hoje teremos aqui o quadro Gente de Vitória. Um quadro bem bacana com assuntos relevantes. E hoje tem entrevista especial, hoje tem assunto especial. Então fiquem agora com Gente de Vitória. Olá, um abraço de volta aqui no Gente de Vitória, no TV News. Hoje, com um assunto muito especial. Ser vitorioso, temos também que acreditar, ter fé naquele que nos prepara novos caminhos para nossas vidas. Então, hoje vamos falar de algo importante. Vamos falar do amor de Deus, algo que está precisando, né, se falar em programa, para as pessoas, em qualquer lugar de comunicação, trazermos também esses assuntos, falar de fé, falar do amor de Deus, trazer uma mensagem de fé para as pessoas. Nós estamos precisando trazer este amor, mostrar que existe algo maior, além de só ficarmos nas coisas daqui da terra. Vamos agora conhecer um pouco sobre o reino de Deus. Então, para que você seja uma pessoa de vitória, você precisa também cuidar do seu coração, da sua mente, da sua vida emocional. E agora nós vamos fazer uma palavra para você, neste momento aqui no quadro Gente de Vitória, nosso amigo Pablo Medina. Seja bem-vindo, Pablo. Obrigado, Vitória. Obrigado a toda a equipe, né, da TV News e do quadro Gente de Vitória, que é muito importante estar aqui, né? Muito obrigado pelo convite, pelo respeito, né, pela confiança de falar de um tema que deveria ser corriqueiro, né, nas nossas vidas, porque na Bíblia fala que nossa boca fala do que o coração está cheio. Né? Do que o teu coração tem falado, do que a tua boca tem falado diariamente, né? Porque as pessoas que têm buscado a Deus como refúgio, como fortaleza, como fé, como salvação, como libertação, a gente vê que a boca fala do que o coração está cheio. Do que você tem falado mais é do que seu coração está cheio, né? Então, como a minha boca tem estado cheio de Deus, meu coração está cheio de Deus, eu amo falar da palavra de Deus, amo falar daquilo que Ele fez, daquilo que Ele está para fazer e as promessas dEle para a gente. E uma coisa que, quando eu estava saindo de casa, Deus foi muito claro comigo, de falar sobre um assunto que, da nossa missão aqui, como cristão. Então, quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, lá no livro de Mateus, capítulo 28, Ele falou assim: todo o poder me é dado sobre os céus e sobre a terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a gente vê que a ordem de Jesus foi de fazer discípulos, né? Pessoas iguais a Ele. Então os discípulos eram imitadores de Jesus. Na forma de pensar, na forma de falar, na forma de agir. Ele ensinou todas as coisas e os discípulos são aqueles que imitam o seu mestre. Então Jesus falou: façam discípulos. Essa foi a ordem. Ele não falou: façam ministérios, façam isso, façam templos. A ordem dele não foi essa. Foi ir de fazer discípulos. Isso não é uma crítica a quem tem ministérios. Tem muitos ministérios abençoados por todo o mundo, né? Mas a ordem dele justamente é fazer discípulos. E outra ordem que ele deu também para todos os seus discípulos está lá em Lucas capítulo 16. Ele fala, né? Portanto, ide, preguei o evangelho a toda criatura. Em meu nome falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, né? Expelirão demônios. Se beberem alguma coisa mortífera, não causará dano algum. De graça recebestes, de graça dai. Então, em cima disso, eu vejo que nós, como igreja, a igreja é aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então eu vejo que hoje tem tido muita confusão no mundo cristão, nos ministérios em geral, porque as pessoas
não experimentar um novo nascimento. Nós sabemos, biblicamente falando, que nós temos, todas as pessoas que nascem, já nascem com uma semente adâmica de Adão. Né? Deus, quando criou o homem, criou ali no jardim do Éden, e falou, olha, governe sobre todas as coisas. A ordem de Deus foi a gente governar sobre a terra. Né? E teve um momento que o homem, a mulher, biblicamente, né, quem crê na palavra, fala que a mulher pegou o fruto, ela foi seduzida pela fruta, e ela comeu e deu ao homem e comeu também. Naquele momento que o homem comeu, e Deus tinha dado uma ordem para Adão, olha, de tudo que tem aqui é seu, usufrua, mas daquele fruto que está ali, naquela árvore, você não poderá comer, porque quando você comer, certamente você vai morrer. E o homem vai e come. E quando ele come, os olhos deles são abertos, eles veem que eles estão nus. E ali entrou o pecado no mundo através de Adão. Tanto é que a Eva não era para ter, as mulheres não eram para ter dores de parto, mas por causa da desobediência ali, ela falou, agora as mulheres, vocês vão dar luz com dores de parto. E muito mais forte falou para o homem, toda a terra será maldita por sua causa. Pablo, pegando o início, também depois eu volto aqui com você para esse assunto, você falou que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando a gente recebe algo de Deus, é para a gente passar aquilo que nós temos para o outro, se preocupar que o outro precisa receber também. Exatamente. Então, e você está falando aqui agora, né, esse assunto, tem muita gente ainda leiga, ainda, que acha que Deus está tão distante, que ele não consegue se aproximar de Deus. Quando a gente fala para uma pessoa, Deus te abençoe, a pessoa não recebe aquilo ali como uma bênção para a vida dela, porque ela se sente que ela não está dentro desse contexto, né, de poder estar dentro da bênção do pai, né? Não conhece. Muita gente leiga ainda que não sabe que tem um pai. Isso é verdade. E a grande desejo de Deus é ser amigo da gente, além de pai, né? E tanto é que quando, em João capítulo 15, ele fala, olha, para os seus discípulos, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu vos chamo os amigos. Então Deus quer que a gente seja amigo dele. De chegar, como eu estou conversando com você, Deus, meu dia não foi legal. Eu estou ansioso, amanheci ansioso. Não ter, mesmo que você tenha uma caminhada enorme, né, de conhecimento da palavra, tem dias que você não acorda bem, nem todos os dias nós acordamos 100%, né? Então é isso para a gente, pai, hoje não estou legal, hoje não estou bem, e conversar com ele como eu estou conversando com você. Por isso que na Bíblia fala, a intimidade maior está dentro do seu quarto. Vai, entra dentro do seu quarto, fala com ele e ele em secreto vai te abençoar. Então o melhor lugar para a gente estar na presença de Deus é no nosso quarto, nessa intimidade. Ele quer ser íntimo da gente, de conversar e falar, né? Então, e quando eu vejo assim que muitas pessoas que estão em ministérios há muitos anos, talvez não tenham entendido o que é o novo nascimento, né? Quando Jesus conversou ali com Nicodemos em secreto, né? Porque ele era muito importante, e ele não queria ser visto com Jesus, porque Jesus era tido como um rebelde, né? E ele foi se encontrar com Jesus, ele falou, olha, Nicodemos, importa que o homem nasça de novo, da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E ele não tinha esse entendimento. Eu, sendo velho, 80 e tantos anos, eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe de novo, que já morreu, né, para nascer de novo, não. Aquele que nascer da água e do Espírito. Porque uma coisa é, quando a gente nasce dos nossos pais, nós somos uma semente dos nossos pais. Mas quando nós cremos no nome de Jesus, ele fala, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E aquele que crer e for batizado será salvo. Então existe uma realidade dentro do batismo, que poucas pessoas conhecem. Existem realidades incríveis, maravilhosas dentro da ceia, né, que a gente pode falar em outros programas também. Então esse meu chamado de estar despertando nas pessoas sobre a importância do novo nascimento. Porque, como eu falei, nós, quando nascemos, temos a semente de Adão. Quando cremos no nome de Jesus, somos batizados, cremos que ele é o Filho do Deus vivo.
né, e queremos seguir a Ele como Ele é, aí nós recebemos e nos batizamos, nós recebemos aquela semente incorruptível. Agora, a nossa semente não é mais a semente de Adão, é a semente de Cristo. Então, existe uma nova natureza na gente. Nós somos nova natureza. É isso que as pessoas não entendem. Porque eu vejo muitas pessoas em diversos ministérios, eu estou generalizando para não ser focar em um lugar ou outro, quem está certo, quem está errado, não sou juiz. Mas as pessoas vivem uma luta constante contra o pecado, contra aquelas coisas, não conseguem deixar vícios antigos. Parece que eles acham que Deus só veio dar uma maquiada na gente, né? Ele veio dar uma melhoradinha na gente. Mas na verdade Deus quer que a gente morra com Ele, com Jesus Cristo, como Ele morreu na cruz, e quando Ele ressuscitou, a gente ressuscitou com Ele. Então, essa nova semente, fica fácil você enfrentar as coisas. Porque, como diz na palavra, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Porque vocês não estão embaixo da lei, mas embaixo da graça de Deus. Então é isso que eu quero chamar a atenção. Que a gente não deve ficar lutando. Eu não tenho que lutar para agradar a Deus. Eu não tenho que fazer, eu tenho que evangelizar, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, como se fosse uma busca incessante de você agradar a Deus. Mas em Cristo, Deus olha para nós que somos justos diante dele. Mesmo com nossas fraquezas, nossas falhas, somos justos diante de Deus. Então eu não tenho que lutar para ser bom. Eu não tenho que lutar para fazer a coisa certa. Eu não tenho que lutar para vencer a promiscuidade, para vencer a pornografia. Eu não tenho que lutar porque a minha natureza é outra. Então, enquanto as pessoas não nascerem de novo, essas guerras vão ser constantes na vida deles. E até mesmo muitas pessoas, quando eu prego o evangelho, e quando Jesus falou para os seus discípulos, falou assim, olha, o que está escrito na lei? Não adulterarás. Mas eu, porém, vos digo que todo homem que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ele. Então, como é que eu vou conseguir, neste século, vencer isso se não tiver uma nova semente, um novo nascimento? Fica difícil. Tem que estar guardando sempre o coração. Exatamente. O coração vem para a mente e isso vai causando um afastamento daquilo do propósito de Deus, né? Porque para você vencer isso aí, você precisa guardar o coração. Exatamente, porque até um dos profetas também fala de todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Então, mas agora o nosso coração também, Deus falou, eu transformarei o seu coração de pedra em coração de carne. É outra promessa. Então, quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor, Salvador, nosso Libertador e o nosso guia, através do Espírito Santo que vem habitar em nós, porque Pedro, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, a primeira pregação do apóstolo Pedro, está ali no livro de Atos, 3.000 pessoas se converteram. Né? De várias nações, de diversos lugares, 3.000 pessoas ouviram aquele chamado de Pedro, a pregação. E aí eles perguntaram, e agora, o que faremos, irmãos? Aí Pedro falou, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, hoje o Espírito Santo habita em nós. É por isso que na palavra diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas, é o rio do Espírito. Então, é normal eu fazer a vontade de Deus, é normal a semente que está em mim, é normal fazer a vontade de Deus, obedecer. Eu não tenho que obedecer, não tenho que fazer. A minha natureza leva a isso. Porque quando a gente vê lá no livro de Gálatas, capítulo 5, fala do fruto do Espírito. Não são os frutos do Espírito. No único fruto, ele tem todas essas coisas, bondade, benignidade, domínio próprio, temperança, amor, alegria, está tudo isso, quando recebemos, isso vem habitar em nós. Então, essa é a nossa natureza. Então, a pessoa que é simplesmente uma religiosa, né, que não se aprofunda na intimidade com Deus, ela vai ficar sempre lutando para agradar a Deus, mas ela não teve um novo nascimento ainda. É isso que ele quer que a gente experimente. Ô Pablo, uma das coisas que a gente percebe que faz parte também do novo nascimento, é o perdão. Perfeito. Quem nasceu de novo, uma nova criatura, ela tem facilidade de perdoar. É como se uma página virasse a cada momento da sua vida. Você esqueceu, aí amanhã já é outro dia,
Aí as pessoas que ainda não conseguiram ter esse novo nascimento, elas são rancorosas, elas guardam mágoas, elas querem que a pessoa deseja o mal ao outro também. Então isso também faz parte de quem ainda não experimentou um novo nascimento, né? É perfeita a sua colocação, Vitória. A gente vê quando Jesus estava ali, né, sendo crucificado, e as pessoas blasfemando, xingando, brincando, desce aí, você não é o Filho de Deus. E ele simplesmente vira para o Pai e falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, essa natureza que estava aqui está em nós. A gente vê quando o Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, né? Que a gente vê também lá no livro de Atos, ele começou a mostrar que os próprios judeus, eles mataram Jesus. Eles levaram Jesus, eles quiseram matar Jesus. E quando ele tem um discurso enorme dele, e quando ele estava discursando, na Bíblia fala que os fariseus, os judeus, eles começaram a rinhar os dentes de raiva e apedrejaram ele até a morte. Agora, interessante, ele não ficou chateado, Deus, eu estou pregando a tua palavra, eu estou sendo apedrejado aqui. Não, ele olhou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A mesma palavra que Jesus fez, ele estava, porque a semente de Jesus ali na cruz estava também em Estevão. Por isso ele podia perdoar com grande facilidade. Então, o chamado de Deus hoje, para todos nós que estamos aqui assistindo, é uma coisa que eu tenho aprendido. Eu não sou um expert em tudo isso, mas essa nova natureza me faz ter autoridade em falar algumas coisas. Então, por exemplo, eu quero contar até uma experiência que eu tive num congresso que eu fui. Foi do Diante do Trono, há muito tempo atrás, há uns 10, 15 anos que eu fui. Uma caravana, saíram 2 ônibus aqui de Itabuna. E nessa palestra, nesse congresso do Diante do Trono, foram 4 dias na Lagoinha. E eu acho interessante que eu estive lá e foram palavras tão maravilhosas, eu fico me enchendo de Deus, me enchendo de Deus. Eram dias tão maravilhosos, porque quando você está íntimo de Deus, a palavra dele entra de uma forma diferente. Eu ficava constrangido, meu Deus, eu quero conhecer mais o Senhor, aquele anseio, né? E tinha dias que o pessoal saía para almoçar, eu falei, não quero almoçar, eu quero ficar aqui. Eu ia para a galeria, que é muito grande lá, ficava chorando na presença de Deus. E aí, quando foi no penúltimo dia, nós estávamos chegando no hotel, o ônibus, e aí quando chegando no hotel, o Espírito Santo falou para mim. Falou, Pablo, fale para aquela irmã, Celi, que você quer orar por ela, ver se ela aceita. Aí eu, na hora, quando você está com uma intimidade com Deus e está fluindo o Espírito Santo, você não tem dúvida que ele está falando. Aí eu falei, irmã Celi, será que eu posso orar pela senhora? Ela falou, claro, meu filho, pode sim. Aí eu falei assim, você está com quem no seu quarto? Eu estou com a minha filha, posso subir para orar com a senhora? Claro. Aí quando eu estava descendo do ônibus, o Espírito Santo falou outra coisa. Falou, Pablo, pergunte para a irmã, fale para a irmã Celi escolher 7 pessoas aqui dentro do ônibus para servirem de testemunha pelo que eu vou fazer ali no quarto dela. Aí eu falei, irmã Celi, Deus falou para você escolher 7 pessoas aqui para servirem de testemunha ali no quarto. Ela falou, claro, e chamou 7 pessoas que estavam ali, todas no congresso também. Aí subimos, enquanto o pessoal estava se acomodando no quarto, eu abri uma palavra, sem querer caiu ali. E foi justamente numa passagem no livro de Atos, que fala sobre um rapaz chamado um jovem Eutico. Na Bíblia fala que Paulo estava pregando, ele estava no 3º andar, e pregando durante horas e horas, esse jovem Eutico estava sentado no parapeito da janela. E ele adormeceu, e com o tempo ele adormeceu e caiu. E quando ele caiu, ele expirou morto. Aí as pessoas desceram correndo, chorando, pranteando em cima dele. E o apóstolo Paulo falou assim, olha, não temam, ele apenas adormece. Pegou a mão dele em nome de Jesus e levantou e continuou pregando a noite inteira. E essa foi a passagem. Aí eu olhei para a irmã Celi, que Deus falou para orar por ela no quarto. Falei, irmã Celi, se Deus tem poder para ressuscitar um morto, quanto mais isso que a senhora está passando. Mas eu não sabia o que ela estava passando. E quando eu falei isso, ela se ajoelhou no chão e começou a chorar, prantear. Falou, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, o Senhor me ouviu, o Senhor me ouviu. E ela foi contar a história dela, por que ela foi para esse congresso. O intuito dela de ir no congresso, que alguém lá da cúpula do congresso, Ana Paula Valadão, André Valadão, a Osanete, que é a líder de intercessão do Diante do Trono na época, e acho que ainda é.
que orasse por ela. E aí ela falou, mas Deus preferiu que fosse de outra forma, Pablo. Porque eu já tenho uma irmã que morreu de câncer, um irmão que está em tratamento, e eu estou com o meu útero todo tomado de pólipo. E eu vim para que Deus me curasse. Eu falei, então, a sua fé já te curou. Deus ouviu a sua oração. Aí, simplesmente, nos abraçamos, vamos orar só agradecendo. E abraçamos todas aquelas pessoas ali, e foi uma presença de Deus que inundou o quarto. A gente não queria nem parar, o tempo todo mundo glorificando a Deus de uma forma linda. E nos despedimos, voltamos, no outro dia voltamos para Itabuna. Chegamos na segunda, às 6 horas da manhã. E quando foi, aí me despedi dela, não vi mais a irmã Celi. Aí na época eu era líder de jovens de um ministério. E a Aliança, Jorge, que é o pastor de lá. E aí chega uma semana e meia depois a irmã Celi e o marido dela. Pablo, será que Jorge deixa eu dar um testemunho aqui para... claro, se é para a glória de Deus, ele permite. Aí ela falou assim, aí ele deu os avisos, eu falei com ele e chamou o casal. Aí ela foi contar que quando ela chegou aqui em Itabuna, a médica já ligou para ela, falou, e aí Celi, como é que você está? Você já está pronta para a cirurgia? Ela tinha uma cirurgia marcada para a quarta daquela semana. E aí foi quando ela falou assim, não, doutor, eu não vou mais fazer cirurgia, Jesus me curou. E a médica ficou extremamente preocupada, né? Eu falei, Celi, pelo amor de Deus, você não pode desmarcar isso. Você sabe como é difícil marcar pelo SUS, o médico amigo meu, e tá tudo, o seu caso é grave, tem que fazer tratamento. Não, Jesus me curou, doutora. E ela falou, Celi, então vou fazer o seguinte, eu não duvido da sua fé, mas vem aqui no meu consultório à tarde, vou com um amigo meu que ele tem, faz ultrassom, vamos fazer um ultrassom, não vou desmarcar essa cirurgia, mas vou fazer um ultrassom. E aí fez ultrassom, e ela levou esses 2 ultrassons lá na igreja, e mostrou o antes, o útero dela todo tomado por pólipo, e mostrou o exame depois que ela fez, o útero dela limpo como se fosse de uma criança. Então, somente Deus pode fazer essas coisas. Então, uma das coisas que eu vejo quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, ele fala, quando eu preguei a palavra para vocês, não foi com palavras persuasivas nem sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito Santo e do poder. Então, eu vejo assim que os milagres que Jesus fazia, ele falou para os discípulos, vocês farão as mesmas coisas que eu fiz e farão maiores ainda, porque eu vou para o Pai. E vocês vão fazer em meu nome. Então, Jesus continua fazendo milagres. Então, desde daquele acontecimento, naquele quarto, eu tive mais ousadia para orar por cura. E as coisas têm acontecido com muita frequência. Por quê? Isso para todos que foram chamados. Não sou eu, não é o Pablo, não é Vitória, mas os chamados foram para todos aqueles que crerem. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, eu tenho experimentado isso no meu dia a dia. E é por isso também que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 17, fala que esta geração que nós estamos vivendo está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Tem muita gente oprimida pelo inimigo, muita gente oprimida com doença, oprimida com escassez, com pobreza, com tantas coisas ruins. Então, e ele nos chamou para isso, para sermos canais de libertação no nome dele. É porque é o seguinte, como você falou, nesse versículo aí agora, nós fomos chamados para fazer as mesmas obras que Cristo, fez. Porque Cristo, ele vai nos usar como imagem e semelhança dele para poder operar os mesmos milagres, as mesmas obras que ele fez e trazer essa luz para o mundo, como você falou, muita gente oprimida, muita gente, famílias desgarradas, famílias passando por tantas situações, mas quando chega alguém que traz uma palavra para dessa família, já muda a situação daquela casa, É verdade. Muita gente oprimida, muitas famílias que estão passando por situações de guerra mesmo dentro de casa, que não tem unidade na família. Então, assim, as piores situações que estão acontecendo é dentro da família, dentro da casa, dentro de casa mesmo.
Mas quando essa luz chega, muda aquela situação, né? Muda isso dentro da família. Então é necessário que chegue alguém e traga, né, esse alívio para quem está sofrendo. É verdade, Vitória. E a gente já está quase terminando o nosso horário aqui, né? E no livro de João, capítulo 15, também fala que Jesus falando, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E ele fala que nós somos os ramos. Ele é a videira e nós somos os ramos dessa videira. Então a raiz, a base é Cristo e nós somos os ramos. Então o que aparece é a raiz? Não. O que aparece agora são os ramos. Então nós somos esses ramos. Então a gente tem que espelhar Cristo nessa terra. Trazer paz, trazer salvação, libertação. Eles nos chamam. Então os ramos são esses. Então o que aparece são os ramos, não é a raiz. Mas nós fazemos tudo em nome dele. Então, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, porque também no livro de Romanos fala que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, a gente tem que aprender a ser guiado pelo Espírito. Eu fiz várias viagens missionárias que até as cidades que eu ia passar, era o Espírito Santo que falava as cidades que eu ia passar. As pessoas que eu ia procurar, era onde ele mandava. Então, a gente tem que aprender a ser guiado pelo Espírito Santo, ter essa intimidade, né? Então, isso somente pode acontecer quando nascemos da água e do Espírito. Aí o Espírito Santo vem habitar em nós e agora do nosso interior flui rios de águas vivas. Essa é a mensagem que eu queria deixar com vocês aqui, né? Eu não sei quanto tempo falta, né? A produção ainda não deu sinal, né? Então vamos Mas aproveitar. aqui estou vendo que falta 1 minuto e pouquinho ainda aí. Mas uma coisa interessante, Pablo, é que às vezes as pessoas têm vergonha de falar de Jesus, né? Elas têm vergonha de trazer assuntos relevantes à fé. A fé cura. Como você tem tido tantas experiências de orar por pessoas e pessoas sendo curadas. Então a fé cura. Então assim, nós temos vergonha disso, de falar, chegar em público mesmo e declarar, né, que Jesus, ele salva, ele liberta, ele cura, contar nossas experiências. Então só fala de quem teve experiências. Tem gente que vai dizer, que é isso, que bobagem, é porque não sabe. É verdade. Não sabe o que é bom. Então nós só temos agora 1 minutinho. Certo. Deixa sua mensagem aí para mim, Tá bom. né, encerrar. Tá certo. Bom, gente, eu quero agradecer a Vitória por ter me chamado, né? É uma honra estar junto com você. Conheço você, a sua vida, a sua integridade, né? A sua força, a sua fé. Né? Agradecer também a TVI por mais esse espaço. E eu quero abençoar a vida de cada um que está assistindo, né? Que mais uma vez eu quero falar da mesma frase que eu falei quando eu terminei a última participação minha aqui. Que você receba no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, tudo aquilo que Jesus fez na cruz por você. Né? Isso vem libertação, vem salvação, vem cura, vem tudo aquilo que a sua alma ou seu corpo necessitam. Né? Que você receba isso em nome de Jesus. Amém. Então, nosso quadro de hoje foi assim bem especial. Porque quem dá tudo pra gente é Ele. Quem sustenta é Ele. Quem dá vitória é Deus. Então, nosso quadro hoje foi especial, falando hoje sobre fé. Então, que Deus abençoe você, sua família, tudo que você hoje, né, seus planos, e que Deus esteja presente na sua vida. E até o próximo quadro, em nome de Jesus.